Então a gente produz melanina, mas esse gene da melanina, ele está inativo no músculo cardíaco, no coração. Por outro lado, no coração a gente tem células, a gente tem genes ativos de produção de proteínas miocárdicas que estão inativos na célula da pele, e assim por diante. Isso diferencia. Por isso que um linfócito é diferente de uma célula do tecido nervoso, que é diferente de uma célula muscular. É o padrão de expressão gênica. Então, esse aqui é o exemplo que a gente viu no vídeo. Aqui nos cromossomos a gente tem os genes, e o que diferencia uma célula da outra são os genes que estão ativos numa célula de um tipo ou do outro. Mas o que determina a ativação e inativação desses genes? Toda célula não tem o mesmo DNA? Por que alguns genes vão ficar ativos em umas e inativos em outras? Bom, em 1957, um cientista chamado Conrad Waddington, era um biologista inglês, ele trabalhava com biologia do desenvolvimento, utilizou pela primeira vez o termo epigenética. Ele se referia à epigenética como todos os eventos que conduzem ao desdobramento do programa genético do desenvolvimento e propôs pela primeira vez a relação entre os genes e o desenvolvimento. Entretanto, ele não propôs nenhum mecanismo. Atualmente, nós sabemos que os genes, eles raramente existem na forma de DNA puro. Ou seja, normalmente, os nossos genes, lá no núcleo das nossas células, eles são revestidos e ligados a moléculas que podem tornar esses genes mais ou menos ativos. São como se fossem revestimentos químicos no DNA. Esses revestimentos, eles podem ser transmitidos de uma célula para outra. E quando a gente fala de epigenética, a gente está falando justamente desses revestimentos que alteram a expressão do gene sem que ocorram mudanças na sequência do DNA. Um fato interessante, importante, é que essas modificações elas são herdadas. Uma célula sofre uma modificação química no DNA ou na cromatina e ela transmite isso para a próxima célula. Então, isso é epigenética, é o estudo de como são feitas e desfeitas essas ligações químicas no DNA e na cromatina que regulam os genes. Entre os mecanismos epigenéticos, a gente vai falar de dois principais. As modificações que ocorrem diretamente no DNA e modificações que ocorrem na cromatina. Vocês lembram que o nosso DNA ele não está puro, ele não existe na forma pura, ele está associado, normalmente ele está associado a proteínas, que é o que a gente chama de cromatina, o DNA associado a essas proteínas. As principais proteínas que o DNA se associa são chamadas de proteínas histonas. Vocês já ouviram falar de proteínas histonas? Sim? Alguns sim, outros não. Em 1975, foi proposto o primeiro mecanismo chamado metilação do DNA. O que é a metilação? Metilação é uma adição de um radical CH3, ou metil, composto por um carbono e 3 hidrogênios. Quando isso ocorre, a gente fala que ocorreu a metilação do DNA. Então, esses cientistas, dois grupos independentes, propuseram pela primeira vez, em 1975, que a metilação do DNA poderia influenciar a expressão dos genes. Quando o DNA é metilado, influencia a expressão dos genes. E também que esse padrão de metilação ele é herdável, ele pode ser transmitido de uma geração para outra. Essas mudanças químicas, em parte, poderiam explicar como que ocorre o desenvolvimento, por exemplo, e a diferenciação celular. Se toda célula tem o mesmo DNA, por que elas são diferentes? Porque provavelmente existem modificações químicas que vão ocorrendo ao longo do tempo que vão alterando o padrão de expressão gênica dessas células. Então,
A metilação do DNA, então, consiste na adição de um radical metil, CH3, no carbono 5 da base citosina, seguida de guanina do DNA. Bom, a gente vai ter que lembrar só que a metilação ocorre na base citosina. Lembra da citosina, guanina, timina e adenina? Vocês já estudaram isso? São as bases nitrogenadas do DNA. Tá? Essa metilação, esse radical metil, normalmente ele ocorre na base citosina. É só isso que é mais importante a gente saber agora. E quem que faz isso? São enzimas chamadas DNA metiltransferases. Tá? Essas DNMTs, elas adicionam esse CH3 na base citosina do DNA, e daí a gente começa a chamar essa base de 5-metilcitosina. O 5 é porque o radical metil é adicionado no carbono 5 da pentose, aqui da citosina. O que acontece quando esse DNA é metilado? Quando o DNA é metilado, ocorre o recrutamento de outras proteínas e complexos que a gente chama de correpressores, que promove a compactação do DNA e da cromatina. Isso inibe a expressão do gene.